Hoje a minha pele está bem melhor, menos reativa, já está se resolvendo, né? E eu resolvi então fazer o método bio com vocês durante 21 dias, que é o que eu faço quando eu tenho essas crises de estaminose que me ajudam a me reestruturar mais rápido e não sofrer as consequências emocionais de uma forma tão agressiva, né? Afinal de contas, eu trabalho com pele, eu deixo as pessoas mais belas e é uma dicotomia, né? Eu vou lá deixar a pessoa mais bela e a minha pele está gritando. Então, às vezes é um momento de parar e ver por que ela está gritando, qual é o socorro que ela está pedindo, qual a ajuda. Embasado nisso, em todas as minhas experiências, como vocês sabem, eu escrevi um livro sobre isso que chama Jejum da Alma, contando sobre essa relação bioquímica, relação psicológica, relação energética, todo esse nosso processo. Por que nós fazemos tanta alergia, o que isso nos traz de informação na vida. E ressignificar tudo isso, não é mesmo? Porque tudo que a gente passa na vida é justamente para nos forjar. Que, aliás, é outro livro que eu escrevi, depois eu vou falar para vocês em outro momento. Mas, enfim, hoje, então, nós vamos começar o primeiro dia do que eu chamo de método bio, que é uma reestruturação entre a biografia, intestino e origem. Para começar, nesses 21 dias de reestruturação, eu começo sempre com algumas coisas básicas, que é o sono, alimentação, atividade física, jejum e a água. E, claro, as orações e as meditações. Então, quando eu acordo de manhã, geralmente eu acordo 5 horas da manhã, eu faço a minha primeira meditação, já na cama, antes de levantar. Tem que ser a primeira coisa que a gente faz para reestruturar o nosso mental. Faço a minha meditação, que eu vou botar para vocês aqui depois. Levanto. Quando eu levanto, eu tomo uma água, uma aguinha morna. Essa água tem explicação dela, depois eu vou passar para vocês também. Eu tomo água em jejum, aguinha morna em jejum, para trazer homeostase e acolhimento para o meu organismo, para fazer essa limpeza. E aí tem uma frase que eu gosto de usar, que gosto de colocar na minha água, porque vocês sabem que a água, ela impregna as energias que a gente coloca ali, não é mesmo? Depois que eu tomo a minha aguinha, eu tomo então os meus suplementos. Aqui eu tenho o Adidal, que é um precursor de aminoxidase, que é a enzima que vai lá regular esse excesso de histamina no corpo. Eu tomei hoje um bloqueador H1 para as alergias de pele e um bloqueador H2 para as alergias relacionadas com o trato gastrointestinal. Eu tomo também meus suplementos, vitamina C, vitamina D e outros elementos aqui junto dessa composição. E as enzimas digestivas que eu tomo também antes da alimentação. Nem sempre é assim, tá? Nesse período, sim. Quando a gente consegue estabilizar tudo isso, isso diminui sobremaneiro. E geralmente eu fico só com os antialérgicos pela manhã e algumas vitaminas, não todas, né? Então eu não tomo Adidal sempre. Quando a gente consegue reestruturar, eu paro de tomar o Adidal. Quando a vitamina D aumenta, eu já paro com a vitamina D. Então, como vocês sabem, eu fiz uma cirurgia há uns 45 dias atrás, mais ou menos, e desestabilizou todo o meu sistema imune, né? Ano passado, quando eu fiz cirurgia também, isso aconteceu. Então, a gente já esperava que talvez pudesse acontecer agora. O bom é que agora eu já estou preparada, eu já sei mais ou menos como conduzir. Buenas, depois que eu fiz tudo isso, né? Tomei minha água, fiz minha meditação, preparei meu alimento. Nesse período, a gente tem que comer simplesmente coisas que sejam baixíssimas ou que não tenham estamina, tá? Então aqui, nesse momento hoje, eu estou comendo um melãozinho, uma batatinha doce cozida, pouquinho, carboidrato tem que ser pouquinho, não pode ser muito, e 2 gemas. O meu corpo tolera até 2 gemas, se for mais que isso, não dá certo.
e precisa da proteína, então está aqui. Quando eu tenho tempo de manhã, eu como franguinho, não como a gema. Hoje a minha amiga vai fazer uma cirurgia importante, eu quero estar com ela no hospital agora antes da cirurgia, então eu optei por fazer um prato mais rápido. Então agora eu faço a minha alimentação me conectando com o alimento. Eu não vou sentar e sair comendo desesperada. Eu preparei meu território. O espaço onde eu como ele tem que estar organizado, bonito. Não pode ter interferência de televisão, de coisas que vão te atrapalhar dispersamente. Conecta no que tu estás fazendo. Come com calma, come com conexão com o alimento, trazendo para o dia essa leveza e, ao mesmo tempo, a energia que esses nutrientes estão trazendo para ti, ok? Buenas, depois que como, eu tenho por hábito caminhar, fazer uma caminhada leve, uns 30 minutos. Geralmente eu aproveito para levar o meu pet, que está ali me olhando. Aproveito para levar o meu pet para dar uma voltinha, para conectar com o dia, com a energia do dia, para ter essa sensação de acolhimento, de amor, né? Porque o bichinho da gente, ele carrega tanta coisa boa, né? Então a gente tem essa conexão pela manhã. Nem sempre é possível, às vezes está chovendo, muito frio, eu desço e faço na esteirinha, na academia, mas isso é de fundamental valia. A gente precisa ativar todos os campos do nosso corpo, ok? Depois que eu faço todo esse ritual, eu ainda tenho um tempo comigo, que é um tempinho para fazer os trabalhos, as tarefas. Então, a primeira tarefa do dia é fazer uma oração e trabalhar o meu caderno do perdão nesse primeiro ciclo. Nesse caderno do perdão, eu vou colocar 5 nomes de 5 pessoas que venham à minha mente, vejam elas que eu já tenha consciência ou ainda não, porque no momento que tu parar, tu vais receber essas informações dos teus ancestrais, para perceber o que tu tá carregando de crenças ali nessa caminhada que talvez nem sejam tuas. Talvez tu pegou porque a tua mãe, a tua avó, a tua bisavó tinham de coisas que aconteceram com elas e foram passando durante as gerações. E também isso foi se acumulando, agregando nas histórias, no teu DNA energético e também no teu DNA físico. Neste dia, hoje, eu vou trabalhar algumas memórias importantes, porque ontem eu fiz um preparo para uma constelação familiar e eu recebi esses insights. E foi muito forte, eu lembrei da minha tia, minha primeira tia materna. Ela nasceu com alguma comorbidade e o médico prescreveu uma medicação para ela, bebezinha, e ela faleceu por erro médico. O médico deu a medicação errada. E isso deve ter carregado uma série de informações de crenças sobre medicamentos para minha avó, para minha mãe, e aquilo veio para mim, talvez de uma outra forma para outros familiares, mas eu, por exemplo, tenho alergia a inúmeros medicamentos. É bem difícil me medicar. Além das alergias alimentares, eu tenho muitas alergias a medicamentos. Então, isso veio forte e isso nunca tinha vindo para mim em momento algum durante os trabalhos de reestruturação energética e emocional. Então é algo que eu tô precisando trabalhar nesse momento. E outra coisa que eu percebi que eu precisava trabalhar neste momento é que eu estava fazendo algo que não estava fazendo bem para mim. Então eu faço muitas coisas, trabalho, estudo, dou aula, e eu estou fazendo faculdade de odontologia e tenho aula todos os dias, e essa aula todos os dias está exigindo de mim algo que eu não posso dar agora. É muito estresse, é muita cobrança, é um pânico, né? Porque quando tu chega para atender na clínica, já estou na clínica, estou no 9º semestre, quando tu chega para atender na clínica, é uma correria, então a gente não sabe que paciente que vai chegar. E além de estar atendendo o paciente, tu tem toda a pressão de que tu está sendo avaliado naquele atendimento daquele paciente. Então tu tá ali fazendo o melhor que tu pode, mas ao mesmo tempo qualquer coisinha que tu erre, tu perde nota. Então, tipo, tu colocou
algum material de forma errada em cima da bancada, alguma coisa assim, tu já vai perdendo nota, tu já vai ficando naquele estresse, naquela tensão. E chega um ponto que tu desalinha. E aconteceu isso comigo. E pode acontecer com qualquer pessoa. Porque, claro, eu sou adulto, eu tenho uma série de outros compromissos na vida, né? Mas também eu sou compromissada. Aquilo sempre que eu determino que eu vou fazer, eu vou lá e faço. Não importa que vai doer, não importa que vai machucar. E eu percebi que isso não é bom, não é o caminho. Eu tive que tomar uma decisão nesse momento. E escolhi, então, abrir mão de fazer a clínica do odontologia nesse semestre, focar em outras coisas e fazer somente a disciplina prática que está acontecendo lá, 2 dias na semana. Precisou de uma explosão na minha pele, precisou de uma explosão de alergia, de sensibilidade, para que eu pudesse parar e me dar conta. Isto não faz sentido, isto não vai mudar a minha vida. Eu já tenho uma profissão, eu já trabalho. Esse é só um plus daquilo que eu ofereço. Por que a pressa? Por que a urgência? Por que se permitir viver isso, essa tensão? A quem eu quero agradar? Por que eu quero fazer isso? Isso veio como presente de certa forma. Então, o corpo disse, para. Se tu não parar por bem, tu vais parar por mal. Mas tu vais parar. Ainda bem que eu trabalho essas questões há tanto tempo e consegui perceber a mensagem do corpo. Então hoje, meus queridos, essa é a informação que eu trago aqui para vocês que estão vivendo essa mesma situação de ter muitas alergias, muitas sensibilidades alimentares. Reconectem e percebam o que Deus está querendo dizer para vocês, como Ele está chamando a atenção para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que realmente transborda a alma. Um dia abençoado para todos vocês.